esse Globe que edita igual animal? Olá, Miojo na Se você tem um dinheiro sobrando, manda para o Xandão ver isso na live. queridos espectadores. Hoje eu vou ter a honra de refutar as teorias do nosso grande amigo Super Xandão, Vamos que ver. acredita que a Terra é plana. Vamos ver então. Mas, como sabemos, a ciência é baseada em fatos. Certo. Então vamos aos argumentos. Primeiramente, o nosso amigo Xandão alega que a gravidade não existe. Sim. Porque as nuvens não são puxadas por ela. Sim. Sério, Xandão, você já ouviu falar de rotação e condensação? R$5. Tá? Olha o que o Globe tá fazendo, ó. Ele mostra essa porra dessa imagem pra mim, ó. Olha o avião fazendo a curva lá, ó. Olha os negocinhos de ponta cabeça, ó. É nisso que o Globe acredita, porra. Olha essa merda aqui, ó. As nuvens são formadas quando o vapor de água se condensa em altitudes mais frias. Não é como se elas fossem colocadas lá em cima manualmente. As nuvens, elas sobem lá em cima por conta do ciclo hidrológico, cara, tá? A água vai escalando por densidades diferentes e chega lá em cima. Ciclo hidrológico é isso. Quando chega lá em cima, o que faz com que elas caiam, elas se precipitem, é a pressão atmosférica. Onde está a sua gravidade no meio disso tudo? Onde que está o empuxo para as nuvens terem subido lá? A condensação aqui que ele está falando não tem nada a ver, evaporação. A nuvem, ela é vapor de água. O que que é o vapor de água? São pequenas gotículas de água. Você só consegue enxergar a nuvem porque aquilo é água. Se a nuvem fosse uma espécie de gás, ninguém enxergaria. Então ela sobe, tal, fica lá no ambiente mais frio, ela condensa, ela vai aumentando sua massa aos poucos, porque umas moléculas vão se Pedro juntando mandou umas às outras, e fica lá. Israelita bombardeou o hospital O que vai nacional fazer árabe com em que essa Gaza, nuvem resultando caia na é perda de o mais de gradiente, 500 a diferença vidas e na deixando pressão mais de atmosférica. 600 feridos. Veja, na teoria do globo, o que faz as marés acontecerem é a Lua. Dentro dessa teoria, dessa tese, a Lua deveria puxar as nuvens, é simples. As nuvens estão mais próximas da Lua ainda, seria mais fácil ainda de puxar. As nuvens são formadas quando o vapor de água se condensa em altitudes mais frias. Não é como se elas fossem colocadas lá em cima manualmente. Mas ninguém nunca falou que ela foi colocada lá em cima manualmente. Ninguém pegou a nuvem e colocou lá. Ela escalou. As gotículas de água, é o que eu tô falando, é o ciclo hidrológico. As gotículas de água foram escalando até chegar lá. Não precisou de empuxo nem nada do tipo pra isso acontecer. Gravidade, não tem nada a ver com isso, pô. Isso é só o ciclo hidrológico acontecendo. As nuvens, elas vão se agrupando, as gotículas de água vão se agrupando, formam as tempestades. Aquilo ali forma uma massa que pesa toneladas e ela está prestes a se precipitar. O que que vai fazer com que aquela água caia? É a diferença no gradiente de pressão atmosférica. As nuvens são afetadas pela gravidade, assim como todos os objetos com massa. Não são, porque se elas fossem afetadas como todos os objetos de massa, as nuvens não estariam lá no alto, estariam aqui embaixo, elas estariam mais próximas de nós. Ora, a massa maior não atrai a massa menor para o centro? Não é isso a teoria de vocês? Aqui ele está tentando fazer um reboliço para tentar explicar o modelo dele, só que não tem como explicar isso daí. Realmente, a questão das nuvens é um negócio, né, é complicado. Não tem como ele explicar isso. É uma coisa que não tem... Pode aí perguntar pra qualquer um. O máximo que eles podem fazer é esse reboliço todo aqui, ó. Eles vão acabar afirmando que, olha lá, como ele terminou aqui, ó. As nuvens são afetadas pela gravidade. Assim como todos os objetos com massa. É simples. Prova massa atraindo massa. Porque... Ô, companheiro, o seu modelo, olha só. Você está com a oportunidade de ouro em mãos de provar. Prova massa atraindo massa, pô. Por que as nuvens estão lá no alto pesando toneladas? Não fica tentando fazer curva na conversa. Você já pesquisou como que funciona o ciclo hidrológico? Vocês sabem como é que funciona o ciclo hidrológico, é só pesquisar. Eu já dei mastigado aqui pra vocês. O fato é, se houvesse gravidade, tinha que afetar as nuvens, certo? Nunca dependeu de gravidade, isso é termodinâmica. Termodinâmica atrelada à pressão atmosférica é o que representa o subir e descer de objetos, de coisas. Simples assim. Na verdade, a gravidade é a força que mantém as nuvens em seu lugar na atmosfera. No entanto, aqui é só afirmação sem embasamento nenhum dele. Ele só tá afirmando aqui que é a gravidade, ponto. Não é.
Tá errado. As nuvens são compostas de pequenas partículas de água ou gelo. Elas são muito leves em comparação com a... Não são leves, isso tá errado. As nuvens não são leves. Acabei de falar. As gotículas de água sobem e elas se juntam lá em cima, formando massas enormes. Puta que pariu. Rapaz, olha isso aqui, ó. Nuvens de tempestade. Vai mostrar uma foto, vai pro Globe Globe. Isso aqui que você tá vendo, ó. Quando você olha pro céu e você vê um negócio desse aqui, ó. Isso aqui, irmão. Isso aqui, ó. Essa porra aqui, ó, tá com uma massa incalculável de água. Isso aqui tá carregado ao extremo de pequenas, milhões e milhões e milhões de pequenas gotículas de água que estão juntas. Isso aqui tem uma massa de chuva enorme, uma massa de água enorme, certo? E ela fica voando em cima da sua cabeça a 10, 12, 15 quilômetros de altitude. Perfeito? Consegue conceber isso? Entende, ó, as nuvens carregadas de água? Isso aqui gera uma massa enorme. Não são partículas de água leve que estão voando, distantes umas das outras. Elas Super Fan mandou 5 estão reais. agrupadas. Xande reagir a esse vídeo a sua Quando cara. chega o momento de a pressão atmosférica Vida ser Louca Toche, modificada, superchat, R$2. isso aqui cai em forma Sabia de que chuva e a gravidade água se nem assim precipita. consegue, explica. Nunca dependeu da força da gravidade para puxar essa massa brutal de água que tá lá em cima pro centro. Isso aqui é termodinâmica. Nunca dependeu. Nunca dependeu da física de Newton para que o ciclo hidrológico funcionasse. Consegue entender isso? O desafio continua. Continua para qualquer um. Mas a água não cai quando ela sai do estado gasoso? Não. Claro que não. A água em estado gasoso, o gás... Primeiro que quando a água está em estado gasoso, você nem enxerga. Você só enxerga, como eu falei. Ó, sabe aquele vapor de água que sai daquela panela quente de comida? Aquilo ali são pequenas gotículas de água. Você só está enxergando aquilo ali porque são pequenas gotículas de água. Bem, muito pequenas mesmo. E dá aquela impressão de vapor. Quando algo vira gás, você não enxerga mais. Então, Itaci superchatei de 5 reais. então a nuvem ela Salve, nunca foi Xandão. gás. Deus Ela é abençoe. água. Olha pro céu aí à sua volta agora, tá cheio de nuvens. Isso tudo é água. Água que tá voando em cima da sua cabeça, irmão. Daqui a pouco aí, ó, tá que tá falando, ó, que tá meio nublado aqui, ó. Aqui o tempo tá começando a ficar nublado, ou seja, está carregando. Vai carregando, carregando, carregando. Essa massa de água vai se agrupando e forma aquela nuvem carregadíssima, aquela nuvem cinza. Daqui a pouco, na hora que tiver que se precipitar, o gradiente de pressão atmosférica muda, a água se precipita. Não tem nada a ver com gravidade. Portanto, não são afetadas Ararado desceu significativamente o pela... cagado. É, mandou aí 5 aqui, né, reais. o Globe Globe, ele tenta... Esse cachorro conseguiu comprovar que a Terra é redonda. O Globe Manda Globe, doble. a gravidade, ela é tão questionável que quando o Globe Globe tenta se explicar, por exemplo, a questão das nuvens aqui, ó, ele acaba terminando assim, ó, falando que as nuvens não são afetadas significativamente pela gravidade. A gravidade é seletiva, galera. Ela seleciona o que ela puxa e não puxa. É assim que funciona a gravidade pro globo. Qualquer coisa quebra a gravidade. Termodinâmica, uma oscilação do vento, pressão atmosférica, tudo. Quebra. Mas aí ela só escolhe o que ela puxa e o que ela não puxa. É assim que funciona com os caras. Não, pra isso aqui a gravidade serve. Não, pra isso não serve. Então, vira aquele repeteco, os caras só fazem afirmações em cima de falácias. Não adianta falar que é por causa da gravidade que a nuvem tá lá, que nem ele falou aqui. Você tem que provar massa atraindo massa. Nem isso vocês provaram. Nenhum cientista no mundo provou massa atraindo massa. Tá? Então não adianta. Não adianta fazer curva na conversa. Assume, fala, olha, realmente isso daí é uma questão complicada e a gravidade não consegue explicar isso daí. Pronto. Se você quiser falar, ó, em tese é a gravidade e tal, beleza, só que em tese isso aí tá errado. Não tem jeito. A gravidade. As nuvens são mantidas suspensas na atmosfera devido a uma combinação de Olha lá, fatores. combinação de fatores, ó. incluindo a pressão do ar e a força. Incluindo a pressão do ar e a força da turbulência. Mentira! Mentira! Não tem gravidade nenhuma. É a pressão atmosférica que manda nisso daí, irmão. Pesquisa como que funciona o ciclo hidrológico, porra. É...
Não era? Até o cara ele se contradiz. Primeiro ele diz que é a gravidade que faz com que a nuvem fique lá em cima. Agora ele tá falando que tem também a pressão e tem a força da turbulência. Tem, claro que tem. Tem os ventos, tudo isso daí vai influenciar pra que a água caia. Onde tá a gravidade nisso aí, companheiro? Não tem como, bicho. Não tem como, porra. Da turbulência atmosférica, as correntes. Mesma coisa com o professor lá que eu conversei no Instagram. Tava tentando. O cara foi pra física de Newton. O que a física de Newton tem a ver com as duas primeiras leis da termodinâmica? Não é nada a ver. O cara tentando explicar a nuvem lá em cima, não sei o que. Companheiro, peraí. Peraí só um pouquinho, calma. Não é possível que vocês ainda não acordaram. Vai continuar acreditando em esquerda e direita? Os ascendentes de ar quente úmido que sobem da superfície da Terra carregam as partículas de água e o gelo para a atmosfera superior. Lá, as correntes de ar frio e seco fazem com que as partículas se aglutinem e se acumulem em nuvens. Exato, o cara que agora ele tá assumindo, ele tá falando certo aqui, ó, com que as partículas se aglutinem e formem as nuvens, ou seja, aumentando sua massa. As nuvens são continuamente moldadas e deslocadas pela atmosfera em movimentos complexos. Tá certo, não precisa tirar isso aí de chat GPT, irmão, você não precisa dar um Ctrl+C, Ctrl+V pra dar toda essa explicação. O cara não tá mostrando, o cara não mostra a cara dele, não mostra o rosto, ele falsifica a própria voz, ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V explicando como que as nuvens estão no ar, coisa que qualquer um sabe, só que o cara não vai direto ao ponto. Não é por causa da gravidade, é por causa do gradiente de pressão atmosférica. Vocês não conseguem provar nem massa atraindo massa, então menos aí, tá? Não adianta ficar fazendo esse reboliço todo, vai direto ao ponto, cara. Não precisa fazer isso aí não, porra, tá? Precisa não. Qualquer um pode ir lá e pesquisar como é que funciona o ciclo hidrológico pra saber como que as nuvens, por que elas estão lá, porra. Então assim, para com isso aí. É isso aí, Xande. Vai direto ao ponto, não fica com essas coisas aí não, tá? Ação de ventos e outras forças que atuam nelas. Lucas Coisa Superchat por R$2. Gravidade não existe constantemente devido a essas forças em ação, mas a gravidade sempre está presente. Segundo a sua concepção, segundo o seu modelo, segundo a sua teoria, a gravidade está presente. Engraçado que você não dependeu dela pra nada. Você mesmo ali assumiu. Foi contraditório. Depois você falou que a nuvem tá lá. Primeiro você falou que são pequenas. Olha como esse cara é contraditório. Primeiro ele falou que as nuvens são partículas de água isoladas. Elas ficam separadas umas das outras, por isso que são leves. Depois ele terminou falando que elas se aglutinam. Consequentemente, aumenta a massa delas. Primeiro ele falou que é a gravidade que sustenta a nuvem lá em cima. Depois ele falou que depende do gradiente de pressão e da turbulência atmosférica. O cara, se decida, companheiro. Tem que se decidir aí, ô irmão. Tá? Não precisa passar pano pra gravidade não, bicho. Ô, Globo, para com isso aí é feio. Para com isso aí. Vai direto ao ponto. O fato é, a gravidade não manda em nada. A gravidade não consegue nem mandar numa abelha que levanta voo a hora que ela quer. Ela quebra a gravidade a hora que ela quer. Gravidade não manda em absolutamente nada. Nunca dependeu de gravidade pra porcaria nenhuma funcionar nesse mundo. Essa é a verdade. Exercendo sua influência para mantê-las na atmosfera. Você duvida do que eu tô falando? Duvida? Então, encontre um experimento que prova massa atraindo massa. Faça. Desafio qualquer um a fazer. Desafio qualquer um a estudar sobre termodinâmica. Por que objetos mais pesados que o ar e mais densos sobe ou desce, etc. Nunca dependeu de gravidade. Disso, se a gravidade não existisse, você estaria flutuando agora mesmo. Não estaria, por causa da pressão, cara. Existe uma pressão sendo exercida sobre todos nós. Tá maluco, irmão? Que estaria flutuando o quê, companheiro? Que porra? Mané flutuando. Não é um pensamento agradável. Não é um pensamento agradável, não. Não é um pensamento agradável você achar que a gravidade sustenta as coisas no ar e você não consegue provar a gravidade. Isso aí que não é saudável. O que não é saudável é se manter no erro. Aqui embaixo, a pressão atmosférica é diferente. Por isso que você fica aqui. O gradiente de pressão muda nas camadas atmosféricas. A densidade é maior. Ué? Seguindo em frente, isso só é possível porque a Terra é redonda.
Não, nada a ver. Tem uma coisa tem nada a ver com outra. O Super Xandão direto diz que acredita em terra plana por causa da Bíblia, sendo que Não. Não, negativo. Não é por causa só da Bíblia, não. O que eu digo é que a Bíblia, ela é um livro terraplanista, tá? Isso aí já diz muita coisa. A questão da Terra plana é que, de maneira empírica, através de testes que você pode fazer, tudo te induz a entender que você vive num grande plano estendido. O que nunca aconteceu na história do mundo é uma pessoa, por livre e espontânea vontade e por autopercepção de realidade, sair por aí falando que vive num globo. Você só fala que vive num globo porque você passou pela escola. Essa é que é a verdade. Você aprendeu desde criança que você vive nisso, que a gravidade é a deusa dele. Isso sim. Se você tivesse o seu cérebro resetado hoje, você não tivesse passado pela doutrina e você estivesse livre, com capacidade de articular o seu pensamento tranquilamente, você sairia lá pra fora, poderia fazer teste, poderia fazer o que quiser, você nunca diria que você vive numa esfera. Não tem respaldo pra isso. Não tem nenhum tipo de altitude que você possa ganhar pra você enxergar alguma curva, não tem nada. Pelo contrário, à medida que você se eleva, o horizonte sobe junto com você. Coisa que é característico do quê? De um plano estendido. Se você vivesse numa bola, à medida que você ganhasse altitude, ou seja, que você subisse, você perderia horizonte. Não é o que acontece. Tem. Qual que é o único método de você defender que a Terra é uma bola? Primeiro, é a lavagem cerebral que você recebeu. Segundo, é a NASA através de CGI. As duas únicas coisas que fazem com que você acredite nisso é exatamente isso. Tá? Essa é que é a verdade. Vai fazer teste de curvatura na praia. Objetos sendo avistados a 50, 80, 100 km, ultrapassa 100 km de distância. Isso não é possível numa bola. Tá mais do que claro já. A água não faz curva. A própria Bíblia diz que a Terra é globo. Esse cara não lê nada, mano. Ah, olha isso. Aí o cara termina, depois de uma série de contradições, ele termina dizendo que a Bíblia diz que a Terra é um globo. Puta que pariu. Eu desafio qualquer um, na face da Terra, a ler Gênesis, e ler a Bíblia inteira, ver o que tá falando lá sobre a Terra, e ver se tem alguma coisa lá que fala isso aqui, ó. Você tá vivendo nisso aqui, ó. Eu desafio qualquer um. Pode ser quem quiser aí, ó. O único jeito do cara ler a Bíblia e defender isso aqui é mentindo. É algum interesse escuso. Não tem como. Ou o cara pode ler a Bíblia e alguma coisa ter prejudicado a interpretação dele. Ele pode ter lido a Bíblia, só que alguém tava falando na cabeça dele. Não, ó, você tem que interpretar assim, assim, assado, não sei o que, não sei. É impossível. Nem assim. Isso é impossível. É literalmente impossível. A cosmologia é essa aqui, ó. Tem imagem, cara. Sabe? Tem isso aqui, ó. Porra, é isso aqui, cara, que é descrito em Gênesis, irmão. Chega dessa patifaria, caramba! Chega de mentira! Que merda, cara! Chega de mentira nessa porra! Pare de ficar mentindo que nem uns imbecis! Ahoy, me mateys! It be your favorite swashbuckling buccaneer, Foxy, the Pirate Fox! Na hora um monte de falação de abobrinha, é isso aqui, ó! É isso que tá na Bíblia! E se você não gostou, o problema é seu! Ninguém tá te obrigando a gostar. Agora, para de mentira, caramba. Chega dessa merda. Tô de saco cheio de tanta mentira. Qual que é o problema de chegar e falar que a Bíblia é terraplanista? Qual que é o problema de chegar lá e falar que esse aqui é o modelo que tá lá, ó? Por quê? Não pode falar isso aí. Ah, cambada de homenzinho de meia tigela. Não tem coragem de ler um texto e falar o que tá escrito lá, não? Tem que ficar modificando as coisas? Ai, vão falar que isso aqui eu sou tão louco. Ah, vai pra puta que pariu, irmão. Me respeita, ó. Você não é digno. Se Jesus estivesse vivo, você teria vergonha de andar ao lado dele, porque você nega a verdade das coisas. Logo, você nega Jesus Cristo. Por que você acha que a vida de todos os discípulos de Jesus Cristo foram perturbadas e acabadas? Foram dilaceradas? Hã? Tem isso aí não, cara. Ou você tem culhão pra defender a parada, pra falar o que tá lá, ou então não faz nada, cara, tá? Chega de querer ficar falando que a Bíblia é livro de Globe, porque não é. Chega disso. Inclusive, os próprios Globe sabem disso. O Serjão, por exemplo, sabe que a Bíblia, qual que é o formato da Terra na Bíblia. Nem eles falam isso. Por que você tá falando?
Quando vejo um corte dele sobre terra plana, já fico todo irritado com ele. Ficar irritado comigo, será que você não entende isso? Você não pode ficar irritado comigo, você tem que ficar... Se você quer ficar irritado, fique irritado com quem escreveu a Bíblia. Fique irritado com o Criador, irmão. Fique irritado com ele. Você não tem que ficar irritado com as ideias. Aliás, você não tem que ficar irritado com as pessoas. O que tem que te deixar irritado é você ter sido enganado. O que tem que deixar a gente irritado é a gente ser enganado. Isso sim deixa a gente irritado, é ser feito de trouxa. Pra ficar defendendo uma coisa que não funciona na prática, que nunca foi mostrada funcionando na prática. Isso sim, que te afasta de Deus, ainda por cima. Não adianta ficar irritado comigo. Ficar irritado com o que o Xandão tá falando aqui não muda nada. Não muda os fatos. Não muda o que tá escrito na Bíblia. Não adianta você ficar aqui falando que tá irritado, que é isso, que é aquilo. A Bíblia continua a mesma. Não vai mudar. Então chega, pô. Ficar bravo comigo não vai mudar o fato de que massa não foi provado categoricamente que massa atrai massa. Não tem prova disso. Vai ficar ansioso? Pô, vira homem, pô. Eu sei que ele diz que em outras Bíblias falam que é círculo da terra, mas não. Isaías 40:22 aqui descreve Deus como aquele que está acima do globo da terra. Olha lá. Pô, você tá de sacanagem, velho. Olha o que o cara tá falando, irmão. Uma parada que já foi aí refutada, já foi dito que a tradução globo é errada. O cara sabe disso, pô. Isso é uma piada, esse vídeo aqui é uma piada. Você tá de brincadeira comigo, né? Bom, o recado foi dado.